Fala aí, presida! É hora de mais um bate-papo incrível! Boa tarde, meus amigos. É um prazer, mais uma vez, tê-los aqui nesse podcast que tem, para mim, como disse o meu convidado de hoje, aqui nos bastidores, para mim é uma terapia e me deixa muito feliz, além de poder ajudar as pessoas, né? E, cara, o meu convidado de hoje é um convidado extremamente especial. É um amigo que eu conquistei recentemente, nem há tanto tempo é meu amigo, há pouquíssimo tempo, mas a gente criou um relacionamento bem bacana. E, para variar, fala um pouco de rock, né, esse podcast de hoje, né, fala um pouco de música, um pouco da história de quem é de Santos, de quem curte a cidade, de quem é santista, torcedor e sofredor, como eu. E, cara, é um prazer tê-lo aqui, Murilo Lima. Aí, Marcelo, classe A. Pô, Muito obrigado. não, o prazer é todo meu e, assim, que nem eu te falei, a gente estava falando no bastidor um pouquinho antes, né, da gente começar aqui. É muito legal, cara, muito bacana você falando dos convidados que já vieram, que já participaram, os que estão por vir. Muito legal, porque muitas vezes Às vezes a gente está batendo um papo, né? A gente está conversando e fala assim, pô, isso aqui podia ser um podcast, né? Em várias situações. É isso aí. E a gente fala tanto assunto, tanta coisa legal, e a gente adentra certas coisas que realmente com esse novo veículo, né, chamado podcast, a gente fala assim, pô, isso aqui poderia ser. E quando você falou que estava fazendo e me chamou, eu falei, nossa, nada mais, até adequado, né? Nada mais, poxa, uma coisa muito bacana mesmo. E eu fiquei muito feliz de ser convidado e poder bater esse papo contigo. Obrigado pela tua presença. Você sabe que eu sou teu fã antes de ser teu amigo, né? Músico, compositor, ex-vocalista do Capital Inicial, integrante de uma banda aqui de Santos que a gente conhece, o Bando, né? Me conta um pouco da tua vida. Você nasceu em Santos, é santista? Sou santista. Me fala um pouquinho desse início da tua vida, cara. Cara, eu sou santista, nascido aqui, sei lá, meu pai e minha mãe são santistas, eu sou santista aquele que vem, meu avô é santista, o meu avô da minha mãe é santista, meu avô do meu pai também, aí as avós são uma espanhola, outra portuguesa, mas eu sou aquele santista mesmo, assim, né? Que saiu um pouco fora da cidade nos anos 80. Foi estudar em São Paulo, Fui estudar em São Paulo, voltei, fiquei 25 anos morando em São Paulo, morando mesmo. Eu virei praticamente paulistano, porque dos 17 aos 40, sei lá, dos 42, sei lá. Então eu virei... Morou muito em São Paulo, muito tempo. Exatamente. Mas sempre com a raiz aqui, sempre vindo, frequentando o meu tênis clube, o meu clube dos ingleses, as rodas aqui, o rock and roll, as pessoas, sempre frequentando as maravilhas aqui da cidade. Mas uma infância típica santista aqui, eu morava... Ia na vila ou não? Putz, ia. Fazia questão, teve até, assim, situações, assim, que eu ia com meu pai, né? Meu pai me levava desde pivete, eu lembro que ele gostava de ficar atrás do gol. Sou santista roxo também, que nem você, sofredor, hoje em dia sofredor, né? O Santos é tóxico, né? Hoje em dia. Que me disse meu amigo Ademir Quintino, hoje o Santos é tóxico pra gente. Mas já deu muita alegria. Deu muita alegria. Eu lembro que meu pai ficava atrás do gol, eu lembro de momentos engraçados, inusitados, assim, daquela criança vendo futebol. Eu adoro futebol, Marcelo, adoro. Eu lembro que eu adorava ir ver jogo da Várzea, aqueles campos que tinham lá no Tapetão, lembra? Sim, e também tinha aqui onde construiu o BNH. Sim. E eu adorava aquilo. Aí meu pai fundou um clube chamado Shopeball, que você sabe muito bem, e eu frequentava todos os sábados lá o Shopeball, criança, né? O Shopeball é de 76, eu sou de 68, quer dizer, eu fui com 7 anos de idade, depois vim fazer 8, bem, enfim, era muito pequeno quando eu frequentava o Shopeball. Eu adorava futebol. Vários amigos nossos, né, são do Shopeball e frequentam, e os pais e tudo mais. Exatamente. Né? A gente era o Guaranabol e hoje todos os caras velhos, né? Assim, era o Shopeball e Guaranabol. E respondendo, sim, frequentava a vila, um santista
típico, assim. Fui ver a despedida do Pelé, lembro, tenho lembrança disso, assim, apesar de ser também uma criança muito pequena, à época, então, 5, 6 anos de idade, e lembro da despedida de Pelé, lembro de situações de campo, assim, e gostava Tu muito acompanha futebol efetivamente ou não? Acompanho mais o Santos mesmo. Por exemplo, se você me perguntasse uma coisa que a molecada hoje entende pra caramba, futebol europeu, eu acompanhei uma época lá, que eu lembro que a Bandeiras começou, as TVs, o Luciano do Vale trouxe o campeonato italiano, umas coisas assim, aí você acompanhava um pouco o futebol europeu, mas hoje em dia eu tô por fora, assim, vejo a Champions de vez em quando, mas pô, quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, tanto essa Copa do Mundo pra mim vai ser uma incógnita, assim. Eu vi a Noruega jogando outro dia, que eu tava almoçando, almocei tarde, vi a Noruega, baita time a Noruega, jogando bola pra caramba contra a Suécia, mas é uma incógnita. Assim, Pô, pra gente, assim, escutar que o Marrocos vai ser uma pedreira pro Brasil, né? Não cabe, né? Uma loucura. Né? Pensar isso em outras épocas, então vai ser uma incógnita. Eu tô até participando de um bolão com uma rapaziada lá de São Paulo. Falei, filha, eu fiz dupla com a minha filha Alice, de 15 anos. Falei, filha, me ajuda aí, porque senão vai ser tudo no chute, velho. Tudo no chute. Me ajuda. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. E é isso. Cara, se o pessoal não vai... Às vezes eu chamo o Murilo de Lilo, às vezes eu chamo o Murilo de Muro. Então vocês vão... Não é pra achar estranho, mas é verdade. Meus apelidos de criança. É isso, né? Cara, e a música? Entrou quando na tua vida? Teve influência familiar? Ou foi... partiu da tua essência? Assim, sempre se ouviu música na minha casa, mas não existe... minha mãe tinha um piano, ela tocava piano, assim, daquelas de tocar com partitura, né? Mas nunca foi pianista, mas tinha um piano. A gente sempre ouviu música na minha casa. Mas não foi assim uma coisa... fora minha mãe que tocava piano, não teve instrumentista. Eu soube que meu avô, que eu não conheci, pai do meu pai, ele era um músico autodidata, tocava diversos instrumentos. E você é autodidata? Eu sou autodidata. Tá. Eu até cheguei a estudar um pouco de guitarra, mas eu não levava muito jeito. Tá. Para estudar mesmo, para os estudos, eu sou autodidata. Mas assim, desde muito cedo, principalmente o meu irmão, porque eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Mas a gente ouvia música lá e tal. Mas eu me juntei com o meu irmão para a gente ouvir... começou a ouvir música assim... eu lembro assim, eu não vou lembrar a minha idade, mas assim, eu lembro que as primeiras... digamos assim, músicas que a gente pirava foi Beatles, Elton John, aí veio Peter Frampton e aquela música pop, soft rock dos anos 70. Eu lembro disso, assim, a gente pirava no Elton John, pirava nos Beatles e tal. Os Beatles eram mais antigos, mas a gente começou a ouvir nessa época. E meu pai ouvia MPB, né? Então tinha lá em casa sempre Chico Buarque, Paulinho da Viola bastante... Chico Buarque, Paulinho da Viola e Benito de Paula. Eu lembro desses caras, assim. Elis Regina, tinha umas coisas assim. Então a gente ouvia muita música em casa. E eu comecei a gostar muito de música, tanto eu quanto o meu irmão. E a gente... Foi um pulo pra gente começar a querer ter guitarra, a querer ser músico, querer ser um guitarrista. Foi um pulo pra gente começar a gostar do Kiss, do AC/DC. Com quantos anos isso, mais ou menos? Olha, eu lembro que eu já era bem... fanático de rock, eu estava na 8ª série. Eu tava no Colégio Santista, então foi até a 8ª série. Aí deve ter sido 12 anos, 11, 12 anos. Legal. Início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. Legal. 11 anos de idade. Assim, alguma influência musical nisso ou não? Foi efetivamente escutando essas músicas que você fala, Beatles e assim por diante, foi isso que te despertou? Foi isso. Aí eu lembro que aí veio o rock mais assim, né? Eu lembro da gente começar a ouvir o Kiss, aí eu tinha um grande amigo que era da escola, do Colégio Santista, porque eu nunca gostei muito da escola, viu, Marcelo? Apesar de ser um excelente aluno, eu não gostava. Eu acho Todo que eu era autodidata não gosta de escola, não gosta de estudar. Eu acho que eu era meio... Sabe aquela turma do esquisito, assim? Eu já era meio... me vestia diferente e tal. Aí enfim, tinha que ser atleta, tinha que ser umas coisas... Eu não gostava. Tinha uns caras que enchiam o saco lá, faziam aqueles que a gente chama hoje de bullying. Eu não gostava daquilo. Enfim, então eu me juntei com os que eram parecidos comigo. Eu tinha um amigo meu que era o Piolho. Marcos Eduardo de Giacomo, apelido Piolho. E o Piolho entendia muito de música, já desde moleque. Entendia muito de rock, tinha os discos, tinha não sei o que. Eu ia na casa dele, e ele ia na minha casa e a gente ficava trocando figurinha.
E ele mostrando, o Piolho me apresentou muita coisa assim de rock, e eu comecei a entender melhor. Então as influências foram os amigos que gostam de rock. E aí começou a juntar a turma, né? Todo mundo que gostava de rock começou a juntar, principalmente por conta dessas bandas, assim, Kiss, eram essas, Kiss, AC/DC, aí aparece o Van Halen, a gente começa a ouvir umas coisas mais antigas como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, e aí começa a vir esse universo, e você começa a fazer a turma da galera que gosta de rock and roll, e aí vai atrás dos discos, vai atrás e vai evoluindo, né? Vai no conhecimento. Você foi para São Paulo, Fui para São Paulo. novo, né? 17 anos. Com 17 anos. Foi estudar em São Paulo. Fui estudar Direito. Foi estudar Direito. Aonde? Mackenzie. Mackenzie. Foi estudar no Mackenzie. Antes de ir para São Paulo, você iniciou alguma veia artística em Santos ou não? Sim, a gente tinha, nessa época que a gente era moleque, que a gente ouvia esses rock and roll, a gente queria ter banda. Inclusive os ensaios eram na minha casa. Primeiro, quando eu morava em casa, ali na Carolina Rodrigues, onde tem aqueles prédios lá, era uma casa que a gente morava ali. E a molecada se juntava e a gente ficava tocando. Tinha um violão todo podre lá e a gente ficava tirando som. Tinha uns caras que já sabiam arranhar os acordes e ensinava pra gente lá e tal. E a gente ficava tentando tirar as músicas. Aí eu lembro que a gente montou uma banda, eu, meu irmão, o Piolho, o Chiquinho Barros era o baterista. A gente, quem é que sabe tocar baterista da turma? Era o Chiquinho, que era o filho de um amigo do meu pai, era meu amigo de infância lá do Shopball, que era o filho do Chico Barros, tal, que tem a família toda de artistas. O Chiquinho é irmão da Tassiana Barros, da Natália Barros, todos são artistas, né? Todas musicistas, artistas, enfim. E o Chiquinho era o batera. A gente conseguiu, temos uma banda, só que ninguém tocava bulhufas, né? Só que a gente fazia lá os acordes. Então a gente já teve essa primeira tentativa. Inclusive participamos de um festival do Colégio Santista com uma música, a gente chegou a compor uma música chamada Sopa de Veneno. A música foi censurada. E a gente fez uma presepada. Ela foi no... Censurada pelo colégio. Sei lá, mas a gente passou. Foi censurada porque a música falava os palavrão lá, tal, umas coisas assim. E naquela época havia censura, isso devia ser 1983, por aí, Sim. 84, sei lá, um pouquinho antes, sei lá, não lembro o ano exatamente. Mas eu lembro que o festival foi ao vivo no ginásio do Rebouças. A gente fez uma presepada, foi censurada. A gente pegou um cara que nem era da banda, que era um figura, amigo nosso, Ronaldo Gente Fina. Colocamos um esparadrapo na boca dele, ele ficou assim, nossa, eu não me aguentei no palco, eu só ria no palco. Acho que eu não toquei nada, velho, mas a gente se apresentou. Ali foi o comecinho, digamos assim. Só que eu e meu irmão fomos estudar guitarra. Em São Paulo, no Clã. Minha mãe levava a gente para estudar. Ia uma vez por semana a gente ia lá. Levava de Santos para São Paulo. De Santos para São Paulo para estudar. A gente ainda estava morando aqui. Aí meu irmão parou de ir para o Clã, eu continuei. Eu ia de ônibus ainda com 14 anos, assim, com essa idade. Só que eu não levei jeito para o instrumento, eu não levei jeito de estudar para o instrumento. E estava aqui, aquela época de juventude, também não queria me enfiar, mas comecei a entender um pouco melhor. E tocar e tal, e fazer uma coisinha ou outra. E aí que eu descobri que eu sabia cantar. Foi aí que eu comecei a cantar e eu cantava bem. Com 14 anos. 14, 15 anos, por aí. Legal. Eu cantava legal. E aí comecei a pegar o violão, tirar umas músicas, a galerinha ficava ouvindo, gostava tal. Mas foi quando eu fui para São Paulo que eu fazia exatamente isso. Pegava o violão e tocava. Que começou uma galera que não eram meus amigos a querer me ouvir. Aí eu falei, opa, então deve ser... Não é só legal porque eu sou amigo dos caras, então vamos começar a tocar. E nessa época que eu fui para São Paulo, isso foi 86, isso eu sei muito bem, eu já gostava muito do U2. Legal. Gostava muito do U2. E eu tinha começado a cantar, eu queria cantar igual o Jim Morrison. Primeiro começou que eu queria cantar igual o David Lee Roth, do Van Halen. Os caras que têm a voz grossa, sabe assim? Aí o Jim Morrison, a hora que eu conheço o U2, assim, isso foi em 82, 83... Aí eu falo, cara, esse cara é demais. Aí foi, em 85 eles lançam aquele álbum, eles participam do Live Aid e lançam aquele álbum Unforgettable Fire. Eu falei, nossa, que os caras cantam Pride, Bad, sabe aquelas músicas? Eu falei, puta, esse cara... E eu acompanhando, né, o álbum inteiro e tal, e as músicas todas. Aí eu queria cantar igual a ele. E aí eu comecei a cantar as músicas do U2 e a galera, opa... Faculdade, aí na faculdade. Já, no Mackenzie. Aí no Mackenzie. No DA. Aí, Marcelão... Aí já está consolidado o negócio. Aí já está consolidado minha vida de saber cantar e as pessoas me ouvirem. Legal. E quando eu estou em São Paulo, eu comecei a frequentar por N motivos, por N caminhos, por N situações que aconteceram na minha vida. Um brother que
irmã da namorada trabalhava, não sei onde, tá? Eu comecei a frequentar uns puta pico hypado em São Paulo, que era o Singapura, Rose Bombom, uns lugares assim. Primeiro que a gente ia para ver as coisas que estavam acontecendo, né? Por exemplo, Rose Bombom foi ver um show da Legião Urbana que tinha 100 pessoas, né? 50 pessoas, assim. Aí, essas coisas de São Paulo, né? Os caras no começo de carreira. E do Singapura veio o Aeroanta, que virou um puta de um templo da música, do rock and roll e tal. E eu cheguei nessa minha onda de violão e voz, me chamaram para fazer um som no Singapura, que era um bar dos mesmos donos do Aeroanta. E nisso eu conheci o Jean, que era o baixista da minha primeira banda, que era o Rúcula. Legal. Que ele estava... Eu dei um jump aí no tempo. Que ele foi o baixista do Rúcula, né? Foi o baixista do Rúcula. Tá. E ele falou, pô, tô querendo um cantor. A gente tem uma banda lá na Zona Norte, lá na Vila Maria, a gente precisa de um cantor. E eu quero você. Por quê? Porque eu tava tocando, eu sentei no piano, pô, já tinha umas cervejas... E eu comecei a tocar e tinha uma galera. E a galera começou a me aplaudir. Isso no Singapura? No Singapura. Legal. E tu nem foi pra cantar? Não, fui lá pra tomar breja. Aí tinha um piano lá sobrando. Top. Aí foi legal pra caramba isso. Mas eu já tava fazendo umas coisas. Já tinha acontecido um episódio muito interessante em Campos do Jordão, que eu tava na casa do meu querido amigo Marco Santini e eu perdi minha carteira. Aí, de brincadeira, a gente fala assim, puta, eu vou sair na rua e vou tocar, porque eu perdi meu dinheiro. Pô, eu ficava lá 2 semanas sem grana. Eu falei, não, eu passo o chapéu na rua. Velho... Você? Eu comecei a tocar na rua em Campo Jordão passando o chapéu. Quem viveu isso, lembra até hoje. E juntava multidão. Eu fiquei um mês. Fiquei um mês. E todo mundo atrás de mim, tá? A gente ia para umas festas, era convidado para ir de graça nas boates, porque virou um negócio bacana. Então, essas situações... E qual que era o repertório? YouTube. Praticamente YouTube. Por quê? Voltando um pouquinho no tempo, eu fazendo tudo isso, em 87 eles lançam o The Joshua Tree. Né? E isso muda a minha vida. Literalmente, muda a minha vida. Porque eu toco o álbum inteiro. E aí eu começo a tocar música do YouTube, a galera fala, puta, o moleque toca, o moleque mesmo, eu tinha 19 anos. Cabeludão. O moleque toca o repertório inteiro do YouTube, cara. E eu tocava na rua, assim, aí tocava umas outras coisas que eu gostava, música brasileira, né, assim, rock brasileiro e tal. Mas isso mudou minha vida pra falar assim... Virou a chave. É isso que vai ser, porque tá sendo. Não foi assim, eu quero ser. Não, tá sendo. Sim. Veio de encontro a mim isso, entendeu? Não foi assim, eu vou de encontro a isso. E assim foi. Esse foi o começo de tudo. Eu sei que eu falo pra caramba, mas deu pra tentar sintetizar. Esse é o... assim, eu nem queria... Eu preciso escutar isso para poder entrar no próximo capítulo, né? E... Tocando no Aeroanta. Como foi tocar no Aeroanta? Que era realmente o pico de São Paulo, né? De repente eu me vejo, Marcelo, assim... existia um projeto lá de um produtor chamado Geraldo Darbili, que era todas as terças-feiras, que chamava-se Aero Jam. Ali foi o berço das bandas cover. Ok. Então, assim, e eu fui chamado, eu não sei porquê, acho que foi numa dessas, alguém falou, pô, tem um moleque ali que canta The Doors. E era eu. Só que eu cantava assim... O Mackenzie te ajudou nisso, Murilo, não? Putz, ajudou. Sabe por quê? Eu tocava, assim, por exemplo... participei de política estudantil dentro do Mackenzie. Aí, por exemplo, cara, a chapa de um, a chapa do outro, puta, põe o Murilo pra cantar pra chamar a atenção dos votos, sabe? Aí eu ficava lá tocando, e isso juntava a gente. No McPhil, que era o bar do lado, também cheguei a tocar algumas vezes. Então me ajudou pra gravar. As festas já me chamavam pra tocar. Legal. Os bares de música ao vivo, puta galera, tô indo lá. Então, e a turma do Mackenzie ia também. Então isso me ajudou muito. Certeza. E um público paulistano que não era aquela galera que me conhecia do tênis clube, a galera que frequentava a minha casa. Então eu falei assim, pô, isso também me dava uma segurança legal, assim. E aí você me perguntou do Aeroanta. Pô, de repente eu tava lá subindo no palco do Aeroanta para participar de uma Aerojam, que a primeira banda que era minha, que estava abrindo, que eu nem conhecia os caras lá, fazendo um som do The Doors, comecei a conhecer os caras lá, fizemos um ensaio, e a gente tocou 5 músicas do The Doors, na sequência entrar o Paulo Ricardo fazendo Gênesis, e o Paulo Ricardo já era o Paulo Ricardo pra cacete, sabe? E ele foi fazer uma jam, que chamava-se Aerojam, mas era na verdade uma apresentação, fazer um cover de uma banda específica.
E nisso surge, só que eu cantava YouTube pra caramba, né? Só que nisso surge o YouTube Cover. E eu falava, nossa, velho. E eles estavam, os caras do YouTube Cover, olha que loucura, acho que foi até uma provocação minha. Nesse dia que eu falo do Singapura, esses caras do YouTube Cover, que depois viraram meus grandes amigos, eles estavam no bar. E eu tocando YouTube, o Jean do Rúcula, no mesmo bar, tinha uma galera dos Titãs também, e eu tocando assim, os caras do YouTube Cover falam, pô, a gente tem uma banda do YouTube, vai lá dar uma canja. Eu fui chamado para dar uma canja com eles quando eles faziam um cover do YouTube no Aeroanta. Eu fazia Running to Stand Still, ainda tocava gaita. E o Jean me chamou, que era o que eu queria. Na contramão dessa onda de covers que surgiram, as bandas covers surgiram nessa época, eu queria fazer som próprio e fui pro Rúcula. Legal. Isso O em 88. Rúcula não existia, vocês montaram o Rúcula. Era uma banda embrionária, tinha um embrião, já tinha até o nome, mas não tinha repertório formado, tinha umas ideias, e eu participei de tudo. Tá. Mas o Jean era um cara muito, ele era um pouquinho mais novo que eu, mas era um cara muito focado. Eles tinham, era uma banda já com uma estrutura legal, eles tinham equipamento, tinham mesa de som, tinham PA, tinham tudo. Então era uma banda que tinha uma autonomia para ensaio, se a gente quisesse tocar, a gente tinha o equipamento para tocar, por aí e tal. E eles tinham um foco, a gente quer gravar um disco. Então a gente entrou em estúdio, que era deles o estúdio, da galera, da molecada, para compor. Legal. Então eu ia lá quase todo dia, a gente ficava fazendo som, e aquilo era um sonho, Marcelo. Era um sonho, cara. Eu falei, caraca, eu tenho uma banda de som próprio e rolando, eu curtindo. E um dos focos do Jean, que aí vem, aí que você vê como é efeito borboleta as coisas, né? Um dos objetivos era gravar um disco, e ele queria o Bozo Barrete de produtor, porque o Bozo tinha produzido o primeiro álbum do Capital, mas não só isso, tinha produzido uma série de outras coisas que ele curtia. Legal. Tinha o lance do trabalho dele com a Arrigo Barnabé e o Jean queria o Bozo. E começou negociações com o Bozo. O Bozo começou a ir no nosso ensaio, conhecer a música, conhecer o repertório e começar a ter mais ideias. Eis que a gente teve condições de entrar no estúdio. O pai do Jean, eram dois irmãos, Jean e Júnior. Ele era empresário, ele era um empresário ele é, né? Eles têm uma empresa de transporte pesado, de caminhão, tal, não sei o quê, guindastes, essas coisas. Mas ele entrou pro ramo de música através do sertanejo. Tá. Ele gostava muito de música sertaneja, Então ele virou pros filhos e também conseguiu criar uma estrutura que foi a gravação desse álbum. E chamamos o Bozo para participar. Foi aí que só que a gente foi gravar no Transamérica. Aí, Marcelo, começou a frequentar-se um ambiente que estava lá. No mesmo estúdio estava gravando o RPM, gravou Roberto Carlos, gravou não sei o que, gravou todo mundo. Eu fui fazer a mixagem, que era o nosso engenheiro de som, é o Carlinhos Freitas, que hoje é o masterizador, é o cara que faz as master da maioria dos artistas assim, do mundo. Assim, sabe, é um cara internacional. Então a gente entrou num miolo ali que começou a ver um negócio mais de perto. E aí culminou da gente conseguir abrir alguns shows do Capital Inicial. Legal. A gente saía em turnê sozinho, na loucura. O que faltou pro Rúcula estourar? Para ser uma banda de proporção? Cara... Patrocínio, investimento, dinheiro, grana? Não é uma desculpa, tá? A gente viveu um momento... A gente estava no lugar errado, na hora errada. Tá. Era uma banda muito boa, a gente tinha um puta carisma no palco, a gente fazia um puta show. Só que a gente pegou justamente Fernando Collor de Mello. Tá. A virada. Certo. Não estou falando de política, estou falando de grana. O Brasil ficou sem grana. Sim. E os investimentos para a cultura foram para lá. E a gente estava nessa contramão, foram para baixo. Eu lembro que uma das medidas, hoje muita gente fala de Lei Rouanet, de Lei de Incentivo à Cultura, que surgiu com o Collor, né? Mas antes existia a Lei Sarney, que era uma lei de incentivo também. Sim. E que essa lei foi extinta no meio do Rúcula. Então a gente, eu acho que faltou, foi uma mistura de fatores. Faltou investimento e, no final das contas, faltou um pouco de perseverança do Rúcula, porque a gente tinha um repertório. Eu perseverei, eu e o Jean. E a gente teve Eram também... quantos integrantes na banda? Nós éramos 4. Tá. A gente chegou a fazer festival de verão aqui do Luciano do Vale, fizemos televisão. Na época, a SBT tinha uns programas assim, Maravilha, a gente fez Serginho Grossman, a gente teve uma visibilidade. Só que a gente estava numa hora que o investimento na cultura estava ruim, travou.
Por exemplo, se o Rúcula fosse uma banda do início dos anos 80, do meados dos anos 80, talvez tivesse um outro destino, ou uma banda do final dos anos 90. Mas a gente estava nesse momento e a gente teve alguns percalços pessoais, assim, e que não foi nada de briga. Foi... o primeiro guitarrista saiu, porque, puta, tava de saco cheio, queria trabalhar com o pai dele, não sei o que, tal. Era um cara talentosíssimo e tal. Entrou um outro cara mais talentoso ainda, que era o Riquinha. O Riquinha teve um problema de saúde no braço, ele teve que parar de tocar porque o braço dele teve aqueles ler, uma coisa desse tipo, assim, uma atrofia, sei lá o que, e ele parou, e era um moleque que tocava muito. E aí a gente ficava olhando um pra cara do outro, o que nós vamos fazer, cara? É um conjunto de fatores, né? E aí teve um conjunto de fatores, e a gente não tava total, a gente tava em pausa quando houve a situação do Capital Inicial. Legal. O Rúcula, você vê, a gente chegou a fazer muita coisa, que eu falei, televisão, shows e tal. A gente estava compondo um novo trabalho. Quem chamou a gente para produzir, foi o Rick Bonadio. Legal. Isso em 1991, virada de 91 para 92. Antes do Ricardo, que era o guitarrista que eu te falei, ter o problema no braço. A gente fez uma demo Que o com Rick Bonadio nem era o Rick Bonadio ainda. Não, né? ele viria a ser o empresário do Mamona, o produtor do Mamonas, 3 anos depois. 3, 4 anos depois. Foi em 94, é isso aí. O Mamonas morreu em 96, o acidente foi em 96, foi em 94, 95, 3 anos depois. 3, 4 anos depois ele viria a ser o produtor do Mamonas. Mas o Rick estava despontando, a gente gravou uma demo no estúdio do Rick. Ele era muito amigo do Riquinho, era 2 Rick. E então o Rúcula estava num caminho assim. Se a gente tivesse segurado um pouco mais alto, exatamente. A gente talvez tivesse um outro destino. Mas aí tudo conspirou, tudo conspirou. Cara, esse é um bloco que eu acho que você já deve ter falado pelo menos umas 300 milhões de vezes na sua vida. Imagino qual seja. Mas eu uso ele como carinho para conversar com você, Ótimo. Porque eu acho que é uma... Eu adoro falar sobre Eu acho tudo. que é uma... Adoro falar sobre tudo eu acho que é agora. uma parte muito importante para a música santista, né? Para quem gosta de música, para quem tem um pouco de relacionamento com isso, acho que é muito importante. Como que surgiu? Como foi a parada? Capital Inicial? Eu só queria concluir só uma coisa do Rúcula que me veio aqui na cabeça agora. Eu fui muito feliz com tudo isso, tá? Sim. Tudo isso que eu fiz agora foi tudo muito, muito legal para minha vida. Eu imagino. Não faria diferente. Imagino. Mas vamos lá. Bom, como eu falei, eu tinha feito... Abriu alguns shows, né? A gente quando lançou o disco, o Capital entrou em turnê do álbum... Acho que não sei, foi do Todos os Lados ou do Eletricidade, eu não lembro exatamente qual foi o álbum. Eu sei que o Bozo conseguiu fazer que a gente abrisse os shows do Damachoque. Todos os shows que eram em São Paulo no Damachoque, a gente fez a abertura. Como Rúcula. Com o Rúcula. E a gente foi bem. Fez um bom show de abertura, tudo bonitinho. A gente fez um bom show. Até o Pirajá, que foi o tecladista, porque a gente estava sem tecladista na época, o Pirajá que fez esse show com a gente. O show de lançamento e o show de abertura do Capital. E a gente, pronto, fez o show e tal, criou conhecimento, a gente não criou amizade, eu não queria amizade com ninguém do Capital naquele momento. E fomos indo, o Rúcula foi, essas coisas que eu narrei do Rúcula, as demos que a gente fez com o Rick Bonadio, a pausa por conta da doença do Riquinha e a pausa que a gente não conseguiu dar continuidade, não entrou ninguém no lugar dele e a gente não conseguiu fazer nada naquele momento. Eis que eu não sabia da situação de cisão entre o Dinho e o restante da banda do Capital. Porque o Capital Inicial surgiu em Brasília, primeiramente sem o Dinho. Era uma cantora chamada Heloísa. E o Dinho chega depois. Mas a banda Capital Inicial se consolida com o Dinho. Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos e Louro Jones. Essa é o Capital Inicial. E eles vão para São Paulo, faz todo o começo de carreira em São Paulo, são 5 álbuns de muito sucesso. E num determinado momento, eu não sei porquê, eu acho que na época, o que se falava muito era divergência musical. Um queria para um lado, outro queria para o outro, o que é normal. Que é o normal, acontece bastante. O Bozo dinheiro ou divergência musical. Exatamente. O Bozo já tinha saído um ano antes, 92, o Bozo Barretti já tinha deixado de ser o tecladista do Capital e se desligou da banda, pelos motivos dele também. E o Dinho veio também falar, puta, não dá mais, quero seguir carreira solo. E os caras falaram, não, nós vamos continuar com o nome. Afinal, eu falei todo aquele começo que não era o Dinho, porque assim, o nome era, assim, de fato, assim, quem começou a banda foram os 3, e o Dinho não estava. Então,
Por bem... Não teve briga como no caso do Charlie Brown, que a gente sabe por conta do nome. Por bem, decidiram que o nome ficaria e o Dinho seguiria a carreira solo como Dinho Ouro Preto. Tá bom, então vamos procurar um vocalista. Primeiramente, cogitou-se o Louro ser o cantor, mas era uma coisa que rapidamente eles mudaram de ideia. E eles não queriam ser um trio também e tal, e começaram a saber quem era cantor. Só que neste mesmo momento... Um parênteses, você no Mackenzie ainda? Ou aí já formado, como que estava a tua história aí é uma história à parte. Eu deveria ter me formado em 90, só que eu abandonei a faculdade em 88, por dois motivos que não veio a música e também eu tive... Quando ninguém tinha ainda, eu tive síndrome de pânico, mas enfim. Beleza. Foi uma coisa passageira. Mas aí eu não consegui concluir em 90. E voltei. Voltei em 92. Tá. Eu estava no Mackenzie. Então, quando eu estava no Capital Inicial, eu estava no Mackenzie na segunda passagem já, para concluir o curso. Legal. Para concluir o curso. Imagina a tua vida no Mackenzie como vocalista do Capital. Então, bom. Vamos voltar lá. Aí eu tô assim, e nesse momento... o meu pai estava com muitas atividades, meu pai é advogado, né? Eu estava com muitas atividades em São Paulo. E eu dava uma força para o meu pai em algumas atividades de advocacia. Então, distribuir um processo, tal, não sei o quê. Eu falei, puta, preciso me virar, né? Preciso fazer alguma coisa aqui. E estava ajudando ele. Ele ainda não estava com o escritório, porque hoje em dia eles têm escritório lá desde 95. Tá. Mas ele estava fazendo algumas coisas, então eu ajudava muito ele, em São Paulo. Porque o escritório dele ainda era aqui em Santos. Aí eu fazendo as coisas com ele, eu lembro que eu estava parado com o Rúcula, a gente só saía para tomar cerveja, não saía mais para fazer música, não tinha atividade, a gente estava meio perdido. A verdade é essa, estamos perdidos. Mas eu e o Jean, principalmente, a gente se encontrava direto tal, e para outras coisas. E eu lembro que eu estava... O que eu ia falar é o seguinte, nesse mesmo momento, o Pipo, que é um empresário musical, que é um empresário conhecido, ele passaria a ser também o empresário do Capital Inicial na nova fase, certo, sem o Dinho. E o Pipo me conhece, e sabia do Rúcula, aí falou assim, pô, tem um cara lá de Santos, que é o Murilo, que posso ver... Aí os caras falaram, pô, a gente lembra do Murilo, do Rúcula. Principalmente o Louro lembrava, o Feio, o Flávio não lembravam direito, mas o Louro falou, eu lembro do Murilo do Rúcula. Mas ele não tá no Rúcula, e o Pipo me ligou. Era o comecinho de telefone celular, eu lembro que eu estava no metrô, não sei como aquele celular pegou. Eu sei que tocou o telefone, sei lá se identificava a chamada, atendi, Murilo, é o Pipo, lembra de mim? Pipo, lembro, lógico, a gente conhecia, porque o Pipo também é de Santos, olha que loucura. Tá. Aí ele falou, pô, lógico que lembra, tal, isso aqui, papapá. Pois é, como é que tá o Rúcula? Eu falei, porra, que interessante se perguntar, porque tá assim, eu contei, tá parado, estamos numa fase parada, por quê? O que houve? Eu achei que ele queria alguma coisa com o Rúcula. Claro. Aí ele falou assim, não, porque está acontecendo isso com o Capital Inicial, a gente queria te chamar para fazer um teste. Para fazer um ensaio lá com eles. Aí eu falei, cara, termina as bases. Eu falei assim, no metrô, eu falei assim, isso não está acontecendo, né, velho? Isso não está... Assim, porque eu falei assim, o Capital Inicial é uma banda mainstream, assim, sabe? Uma banda de primeira linha do rock brasileiro. Caraca, eu ia ver show do Capital Inicial vibrando, assim, né? Aí eu falei, porra, meu... a minha reação foi meio natural. Eu falei, pô, o Rúcula... Mas assim, eu dei, o Rúcula tá parado, não tem problema não, eu posso ir. Eu vou agora, é agora. Aí ele falou, puta, pode ser amanhã? Eu falei, nossa, velho. Pode, me passa o endereço, era pertinho da minha casa em Santa Cecília, ali na rua Na Sintra, Estúdio Asas. Aí eu falei, vou lá amanhã, tá hora, pode deixar, vou lá, pá, porque... Aí, puta, fui pra casa, cara, falei, caraca, mano. Contou pra alguém ou não? Não contei pra ninguém, nem pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Não contei pra ninguém. Aí eu falei, caraca, velho, eu vou lá amanhã, o que é isso, cara? O que tá acontecendo? Vamos ver o que tá acontecendo, cara. Mas o engraçado, Marcelo, assim, eu falo isso sem a menor prepotência, eu falo em termos de feeling mesmo, em termos espirituais. Sim. Opa, desculpa, bati no microfone aqui. Em termos espirituais, era uma coisa que aconteceu comigo. Uma epifania, não sei o que foi. Eu sei que foi assim... Eu fui dormir sabendo que eu seria vocalista do Capital Inicial. Eu tinha as ansiedades, estava com medo, fiquei ansioso, fiquei nervoso, fiquei feliz, fiquei um mix de emoção, mas eu tinha esse sentimento. Legal. E não foi assim, não foi nada de prepotência da minha parte, eu vou lá, vou cantar pra cacete, não. Por um conjunto de sentimentos na minha cabeça, eu falei, caraca, vou ser eu, vou lá.
os caras vão gostar de mim, vão sair. E foi assim, no dia seguinte eu fui lá, no estúdio, Asas, toquei a campainha e tal, os caras estavam lá dentro, oba, tudo bem, beleza. Caraca, legal, pá, uma apresentação rápida ali e tal, beleza. O Louro mais expansivo, eu lembro de você, acho que eu lembro. Podia até não lembrar, mas falou que lembrava. Legal. Pô, tava lá, não sei o que, eu lembro, contando detalhes que nem aconteceram, mas assim, muito legal. Para me deixar à vontade, obviamente. Claro. E eu cheguei, falei assim, vocês me desculpem, eu não sei se tem aqui, mas eu tô meio nervoso, eu cheguei com umas cervejas. Eu levei umas latinhas de cerveja, assim. Acho que isso também conquistou um pouco os caras, assim. Eu falei, puta, beleza, tem uma geladeira, colocar e tal. E eles me explicaram que eles estavam só começando a gravar o que seria o álbum Rua 47. Tá. Que não tinha nem nome ainda. Mas eles estavam trabalhando em cima de uma música chamada Mil Vezes, que é uma música do Louro e do Marcelo Rossi, que é um fotógrafo, que já tinha feito uma parceria com ele em Cai à Noite. Que era grande amigo nosso lá. E a música que a gente está fazendo é essa. Eu falei, caraca, e cadê as outras lá? Fátima, né? Música urbana, essas coisas. Não tem. Não, a gente vai fazer isso aqui e tal, depois a gente vê, depois a gente te conta tal. Eles contaram que estavam trabalhando o disco novo, que era mais pesado, que eles estavam numa outra pegada tal. Eu falei, tá bom, me mostraram a música, eu ouvi legal tal. Você acha que você consegue sair cantando? Acho que sim, vamos lá. Sai cantando a música, 1000 vezes. Não, e tem o violão, você toca violão? Toco. Peguei o violão, o Louro me deu o violão dele e tal. Saí tocando o violão do jeito que ele queria lá e comecei a cantar a música. E saí cantando a música e colocando a minha cara, lógico, na música. Eu nunca tinha ouvido aquela música na vida e nunca tinha ouvido ninguém cantando aquilo. Então, eu falei, Era uma música inédita. Uma música totalmente inédita. Cara, fizemos, ia, volta, vai, volta. Legal, não, essa parte é assim, essa parte é assado, papapá. Não, tá bom, terminou. Fomos do começo ao fim da música, sei lá quanto tempo isso demorou. Terminou, beleza, tomou uma cerveja, então. Amanhã, tal hora aqui, mesmo horário, eu falei, opa. Amanhã, tal hora, a gente te mostra as outras. Até essa aqui, a gente quer fazer essa aqui já existe, ó, a lei da metralhadora. Aí os caras começaram a tocar e fazer o que já estava mais ou menos preparado. Amanhã, tal hora aqui, então eu falei, beleza, amanhã tá a hora aqui. Não cumpridei o assunto, claro, saca? Não? Claro. Falei, tá bom, amanhã aqui tá a hora. Deu certo. Amanhã, deu certo. Exatamente, era aquilo que eu imaginava. Deu certo. E foi indo, Marcelo, assim, cada dia mais uma música nova, cada dia. Eu já estava. Como foi a parte burocrática? A parte burocrática, eu digo, vocês sentaram em algum momento e falaram, puta, vamos aqui, vamos assinar o contrato, tá? Esse é um contrato, eu sou contratado da banda. Como que funcionou isso? E num determinado momento, assim, eu não sei, do primeiro dia, lá desse dia que eu acabei de contar, quanto tempo demorou, mas uma coisa que foi falada no primeiro dia é o seguinte, Murilo, é o seguinte, a gente vai trabalhar esse disco por enquanto, porque o Dinho, a gente está numa turnê e o Dinho vai cumprir até setembro a turnê, isso era março de 1993. Até setembro a gente tem uma turnê, que a empresária é a Marília ainda, não é o Pipo ainda, tal. A partir de setembro você assume. Eu fiquei imaginando que essa parte burocrática, isso tudo, aconteceria lá. E ele falou assim, olha, e eles começaram a falar, enquanto isso a gente vai compondo aqui. E num determinado momento, meio que, eu acho que eu devo ter perguntado, num momento já descontraído, porque rapidamente também, além de rapidamente eu pegar as músicas, rapidamente eles viraram meus amigos. Sim. Viraram minha família. Eu frequentei eles frequentavam minha casa, eu frequentava a casa deles, eles tinham filhos pequenos. Eu tinha meu sobrinho Alexandre também, que vivia lá com a gente, e a gente vivia tudo uma coisa, a gente fez uma amizade muito grande. Então, em algum momento desses, assim, mais descontraído, eu falei, aí, eu sou da banda, lógico que você é, cara, pô, já era, alguma coisa assim. Então, eu já era da banda, mas não tinha dinheiro envolvido ainda. Entendi. A gente estava compondo, investindo tempo. E eles investindo grana, porque quem pagava o estúdio eram eles, tal, não sei o quê. Até que em um determinado momento, posso já pular? Pode. Posso ir contando tudo? Pode. Tinha essa situação de eu só estrear em setembro. Só que 2 meses depois, eles tiveram um problema de ordem financeira com a antiga empresária, Marília, que eu também, não me pergunte qual que era, porque eu também nunca perguntei, nunca me aprofundei. Foi alguma coisa lá... Legal. Que eles ficaram descontentes, ou não sei se foi golpe, não sei. Não dizia parte da tua entrada. Nem queria saber, mal conhecia a Marília. Eles falaram assim, puta, a gente vai ter uma reunião hoje porque aconteceu isso, os caras estavam nervosos. A gente estava, como eu falei, a gente convivia, passou a conviver junto.
Não só ensaiar, mas tomar cerveja, bater papo e tal. Eles estavam bem nervosos, falaram, a gente vai ter uma reunião do show de Ribeirão Preto, tá bom. Eu sei que tiveram a tal reunião, eu estava tocando aqui em Santos no Rocas, um violão e voz. Eu tinha contado para muito pouca gente toda essa história, quase ninguém sabia, e o Rocas estava lotado, e eu tocando. Entra minha mãe, fala assim, os meninos de São Paulo ligaram, eu falei, puta, teve a reunião, aconteceu alguma merda. Aí eu cheguei e falei, tá bom, é para ligar para São Paulo, agora peguei o telefone do Rocas, liguei pro Fê, falei, o que houve? O Murilo veio para São Paulo agora que você vai estrear amanhã, isso era abril, maio, e eu não tinha ensaiado uma música ainda, Marcelão. Aí a partir dali, houve uma conversa, Murilo, você vai receber X por show, tal, não sei o que, tal. E a partir dali eu comecei a entrar também nos custos de produção. Legal. Eu não sei, nunca soube, eu acho que eu ganhava menos. E em um determinado momento eu passei a ganhar igual. Tá bom. Entendeu? Assim, a partir do Pipo, o Pipo entra... Tal, igual a todos os integrantes. Todos os integrantes, mas eu, num primeiro momento, eu acho que e a gente ganhava em dólar, porque tinha inflação, inflação galopante, a gente ganhava em dólar. Eu lembro que eu comecei a juntar, e moleque, eu tinha apartamento, né, não tinha família ainda constituída, gostava de sair, ganhando, fazendo show pra cacete, ganhando em dólar. Então foi engraçado. Eu vou pular algumas perguntas aqui que fazem parte do que a gente já conversou, a gente avançou pra caramba nos blocos e tal. Qual foi o show da tua vida como Capital Inicial? Foi um show em Brasília. Sem dúvida. Não, então vou falar de dois. Tá. Foi um show foi o primeiro show, esse de estreia, foi Itabira, uma cidade perto de Belo Horizonte. Por quê? Quantas mil pessoas? Umas 20 mil pessoas. A gente tocava muito em festa agropecuária, Sim, que invariavelmente era esse público. Sim. Esse número de público. Legal. Festa de rodeio, sabe? E eu estreiei para isso, mas eu fui super bem recebido. Eles têm fã-clube em Minas, em todos os cantos e tal. Já tinham. Eu fui super bem recebido. Só que, assim, eu fui aprendendo as músicas na viagem. Que a gente viajou de ônibus, ônibus nosso, né? E eu fui aprendendo as músicas na madrugada, viajando. Eu, o Louro e o Nenê, que era um produtor que a gente tinha. E tanto no violão quanto nas letras, nas melodias e tudo. E o show, terminou o show, o Fê me pegou, me deu um abraço assim de alívio, falou, rolou, daqui pra frente é vida nova. E isso foi muito importante pra mim, foi muito marcante, foi assim, muito emocionante. Mas o show mais, desculpa, perdão da palavra, fodão, foi em Brasília. Aniversário de Brasília, salvo engano, em 95, um show que reuniu muitos artistas, e eu lembro que a gente tocou nós, depois na sequência foi o Chico Science, que eu conheci o Chico Science ao vivo pela primeira vez, pirei, aquilo também mudou um pouco minha vida, mas foi um show para 100 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, e aquilo foi, sabe quando você chega assim, quero ver todo mundo com a mão para cima e cai um mar de gente assim, sabe? Fazer aquilo foi assim uma coisa que... Frio na barriga, medo, tudo. Eu tinha conhecido assim, horas antes o Renato Russo, que eu não conhecia ainda, o Louro foi lá, a gente tava tudo no mesmo hotel, né? E todos os artistas, o Renato, não sei se estava hospedado no mesmo hotel, mas a gente se encontrou no saguão do hotel, eu não conhecia, conheci um monte de gente ali, conheci o Chico Science, eu já conhecia a Casseller, mas fiquei batendo papo com ela, enfim... todos os artistas juntos lá, Oswaldo Montenegro, Chico Sá, uma galera de todos os gêneros. E a recepção deles com você, tudo ótimo, tudo sensacional. Nunca existiu, você nunca sentiu que existiu, ou por parte do público, ou até por parte de mídia especializada, algum questionamento? Pô, não lembro. Nunca? Não lembro, que eu lembre não. Então, legal. Que eu lembre não... E nem nunca houve comparação, nunca houve nada assim, porque mudou tanto, assim, foi uma mudança assim, o lançamento tal, que foi assim meio que virou, agora é isso e tal, e depois voltou a ser aquilo, entendeu? Então... E o rock brasileiro nessa época fervia, né, Murilo? Era muito legal, forte, tava né? legal. E tava surgindo, forte, né? Anos depois surgiria Charlie Brown e tal, era bem legal. Tinha umas bandas, assim, mais evidências que outras, assim, acho que Engenheiros da Havaí tava em evidência, o Chico Science era uma coisa absurda, Raimundos estava bombado, meu, assim, era a banda, acho que mais fera, e eram os caras de Brasília, né? Eram os amigos, eles frequentavam a minha casa, o Digão frequentava a minha casa. Sim. E Caniço, os caras frequentavam a minha casa, lá em São Paulo, minha casa era meio outra, assim, sabe? Quantos anos foram de Capital Inicial? 5 anos, 93 a 98, sendo que o último show foi em Santos.
Muito louco. Ficou alguma mágoa da tua saída do Capital? Não. A única situação, Marcelo, que não é uma mágoa, assim, porque foi assim. A gente teve um probleminha, a gente vinha numa turnê muito legal, 96, 97. Foram 2 discos, né? Rua 47 e o Ao Vivo. A gente fazendo Rua 47, o Rua 47 surgiu, teve uma situação que é importante colocar, que o Capital saiu para o mercado independente. Estava surgindo muitos selos independentes, o Rocket, que era do Dado Villa-Lobos, o Banguelas, que era da galera do Titãs, e o Capital queria lançar o selo deles, que era o Qual é Compadre. Então eles rescindiram o contrato com a BMG, que era uma multinacional, e a gente lançou independente. Então, o Rua 47, apesar de ser um disco bem recebido pela crítica, ele não foi um disco que vendeu, que tocou em rádio, que fez televisão e tal. Uhum. A gente conseguiu fazer alguma coisinha aqui, outra ali, mas não foi assim, Capital de Selvinha com outra pegada. E os shows a gente mesclava, a gente colocava muita coisa do sucesso do Capital. Então a gente precisava mostrar como é que estava sendo tocado. Então a gente decidiu fazer um disco ao vivo com todos os sucessos. Incluindo Rua 47. Incluindo Rua 47. Legal. Então foram esses 2 álbuns a turnê do ao vivo foi muito exitosa. Uhum. A gente fez uma distribuição um pouco melhor, a gente fez um contrato, uma promoção com a Credit Card, então todos os universitários que aderiam o cartão de crédito ganhavam um álbum, então o disco vendeu bastante. E o ao vivo era selo independente? Não, o ao vivo era híbrido, a gente tinha, era um Qual é Compadre, mas assinou um contrato com uma distribuidora multinacional. Legal. Que era o Warner, se eu não me engano. Então tinha uma boa distribuição e fez Você participava disso tudo também ou não? Participava meio à parte, assim, era comunicado. Eu era comunicado disso. Era as 2 esposas, a esposa do Fê e a esposa do Louro, que cuidavam do Qual é Compadre, que era uma produtora mesmo. Eles tinham lá umas pessoas que trabalhavam junto, então, mas eu era comunicado do que estava acontecendo, não participava das decisões. E aí em 97 a gente fez uma turnê muito legal, muito exitosa, como eu falei. Só que aí o Louro Jones teve um problema de ordem pessoal. Uhum. Uma ordem lá, no casamento dele, deu uma shit lá. E o Louro tem uma personalidade muito forte, era um cara, um dos grandes amigos que eu fiz na vida da música, um cara de uma fidelidade fora do comum, mas ele tinha uma personalidade forte. Uhum. E ele deu uma pirada, aquilo sensibilizou muito, aquele problema que ele passou sensibilizou muito ele e começou a refletir no trabalho dele como músico. E ele começou a parar de ensaio, começou a parar de passagem de som, até que ele não apareceu num show. E ele abandonou a banda, ele não, sabe, pirou, abandonou, sei lá o que aconteceu na cabeça dele, abandonou. Nesse momento, você perguntou de alguma mágoa, não é mágoa o que eu vou te falar agora que apareceu. A única coisa que eu fiquei... Perdão. Poderia ter sido diferente. Assim, eu já vinha nesse momento que deu uma balançada, a la Rúcula, sabe? Sim. A la Rúcula, naquela época, deu uma balançada, assim, a gente teve que cancelar alguns shows a gente fez com o Ives Passarel, que hoje ele é guitarrista do Capital, que na época era do Viper, um grande amigo da vida também, e alguns shows que fizeram o Luiz Carlini, recém-falecido, o Luiz Carlini, lenda do rock brasileiro, que era o guitarrista do Tutti Frutti, que acompanhou a Rita Lee e tal. E o Carlini que fez o último show comigo aqui na praia. Então a gente vinha capengando assim, e nessa eu já estava querendo fazer alguns trampos paralelos. Eu me juntei com alguns outros músicos que depois viriam a trabalhar comigo no meu primeiro álbum solo, e eles me vetaram. Não pode fazer essa porra, o Capital Inicial não permite fazer o trabalho paralelo, tal, não sei o que. Eu falei, bom, beleza. Aí, meses depois, veio uma proposta de retorno do Dinho, que assim, naquele momento era uma coisa muito improvável. Eu falei assim, uma coisa meio, porque eles durante esse período eles não se falaram. Uhum. Os 2 irmãos. O Flávio, o Fê, o Louro, não se falavam, não tinha contato. Sim. Isso eu posso atestar, porque não tinha. Então era uma coisa muito assim. O Flávio falou assim, mas como assim o Dinho vai voltar? A gente fala com ele há 5 anos. Sei lá que maluquice é essa, tal, não sei o quê. Só que aí os caras cogitaram fazer uma reunião. Aí eu falei assim, puta, caraca, eu não podia fazer nada, agora vocês vão fazer a reunião. Tá, beleza. Eu falei assim, cara, galera, se vocês forem fazer essa reunião, eu tô fora e vou fazer minhas coisas. Claro. Mas numa boa total, mas eu não tô falando isso de média, não. Numa boa total. Mas eles tinham uma certa insegurança de que o negócio ia virar a volta do Dinho.
Então o Flávio, não, Murilo, pelo amor de Deus. Eu falei, Flávio, se vocês cogitarem ir para a reunião, É porque fizerem a acabou. reunião, eu tô fora, velho. Eu vou fazer minhas coisas, tá tudo certo, cara. E de fato o Dinho voltou, deu tudo certo para eles. E, pô, o negócio teve os desdobramentos que tiveram e eu fui seguir minha vida. E por que você acha que teve esse caminho dele dar volta? O que aconteceu para ele aparecer no cenário? Olha, digamos que a carreira solo dele não foi tão bem sucedida como ele imaginava, assim como a carreira do Capital também, por N motivos, Não tem não foi também uma coisa que tiveram todos esses percalços. Para mim era uma maravilha, né? Sim, Para claro. mim foi o upgrade. Para os caras não, acabou tendo esse tipo de problema. Então foi uma conveniência. Foi uma conveniência apostar, porque era uma aposta, Claro. na volta, na reunião do Dinho com o restante da banda. E acabou dando super certo a partir do ao vivo, né? Que eles tinham um contrato com a Abril e acabaram fazendo o ao vivo MTV, que a partir dali foi onde até hoje eles colhem os frutos. 25 anos atrás. Passado tudo isso, passado esse turbilhão na tua vida, que foi Foi. um turbilhão, né? Da tua família, eu imagino que de todos que te acompanhavam de perto. Como foi a retomada? O que o Murilo seguiu? Qual que foi a... Eu saí da banda com 29 anos. Tá. Né? Eu tinha 29 anos quando eu saí, ia fazer 30 anos no final. Eu era um cara novo ainda pra caramba. Na minha cabeça, Marcelo, eu tinha assim que eu ia seguir. E eu, como eu falei, eu já estava convivendo com uns músicos que tinham uma pegada um pouco mais voltada para o MPB. Eu estava convivendo com um cara chamado Serginho Carvalho, um cara de Manaus, que é um baixista, um músico baixista, que é um dos meus melhores amigos da vida, meu padrinho de casamento, meu padrinho de vida, assim. E o Serginho é um dos grandes baixistas, não do Brasil, do mundo. É um cara considerado assim, ele foi baixista do Djavan, toca com Deus e o mundo. Ele é um cara que depois disso veio. E ele tinha acabado de chegar de Manaus, então a gente se juntou. E o Serginho me apresentou algumas outras pessoas e eu fui para um caminho um pouco mais que estava se desenhando naquela época. Aqueles artistas que foram, eles ficaram caracterizados e denominados como os artistas da trama, sabe? Que era aquela turma lá do Max de Castro, do Jairzinho e tal. Sim. E eu tinha uma influência, uma coisa, uma ideia de fazer algo que a Cássia Eller estava fazendo. Então esses caras caíram assim, o Capital já não era para fazer aquele som. Então, eu me juntei com esses caras para fazer o que, assim, inspirado no que porque eu fiz amizade com a Cássia no meio desse percurso todo. Tá. A Cássia virou grande amiga e eu era muito fã, sou até hoje, muito fã da Cássia Eller. Tinha uma época que a gente estava em turnê, Capital Inicial, essa turnê que a gente tinha muitos shows, e a Cássia estava aquelas turnês longas no Palace, um mês, uma temporada no Palace, eu voltava, todo domingo eu ia ver o show dela, porque ela me convidava. Não, tá aí, o ingresso do Murilo tá aí. Todo domingo eu fui ver 4 ou 5 shows dela naquela temporada. E eu queria fazer um som parecido com aquilo que ela vinha fazendo. Então, quando eu saí do Capital, eu falei, vou focar naquilo. Me juntei com essa galera e falei, vou focar naquilo. E as coisas foram caminhando, fui juntando banda, repertório e tal, até que em 2001 eu decidi fazer um disco autoral. Tá. Foi 3 anos depois da minha saída. E assim, Marcelo, até hoje, eu sou ex-vocalista do Capital Inicial. Naquela época eu era ex-vocalista fresco. Tava As fresco. portas se abriam. Eu tinha facilidade na época, rádio e TV eram os veículos mais importantes. Eu tinha facilidade com a MTV, claro. com alguns veículos mais alternativos. Lógico que o mainstream sempre demandava uma outra coisa. Eu me tornei um artista independente mesmo, assim, totalmente independente. Acabei nunca caminhando, e eu não me pergunta por quê, se uma hora vai ter uma pergunta nesse sentido, talvez seja onde eu pequei, de criar para mim mesmo uma estrutura e poder ir atrás disso, acreditando que daquele jeito que eu fazia era um jeito mais legal, porque eu sentia aquilo, eu não sabia fazer de outro jeito. Eu ia te perguntar agora, tu pensou em parar a música? Não. Nunca pensou? A única coisa que aconteceu, Marcelo, é que eu precisava ganhar uma grana. Sim. E meu pai tinha... Você lembra da história do escritório do meu pai? Meu pai estava com o escritório em São Paulo, a partir expandindo em uma atividade que eles tinham que eu sabia fazer. O escritório cresceu por conta da especialidade em cooperativismo
E as cooperativas de trabalho, principalmente, estavam se expandindo também e o escritório cresceu em função disso, a demanda era grande. Então eu fui trabalhar no escritório do meu pai. Ainda não era advogado, não cheguei a me formar, porque eu saí do Mackenzie quando eu entrei pro capital, quando estourei capital inicial. E aí fui voltar a estudar só em 2002, eu fui o curso de advocacia mais longevo da história, 21 anos para me formar. Fui me formar em 2007, mas esse é outro papo. Mas aí eu consegui subsidiar, bancar um disco meu. Legal. Com essa galera, que eu adoro, é um trabalho muito legal, uma encrenca, um trabalho mais complexo, mas ele é um trabalho que tem os elementos de MPB, mas ele é um disco de rock. Ele tem a pegada do rock and roll com alguns elementos. Bem o que eu queria. Tem alguma ligação dele com o Muro Baixo ou não? Não, assim, o Muro Baixo é a sequência dele. Tá. Eu quando terminei de fazer esse álbum, eu comecei a sair, consegui fazer alguns shows, fiz algumas turnês, tal. Chama-se Um Pro Outro, tá em todas as plataformas também. Legal. É bem legal, só que é um disco mais rebuscado, digamos assim, mas é um disco lindo, bonito pra caramba. Eu quando terminei de fazer essa turnê, eu também tive meus tombinhos na vida e demorei um pouco para engrenar para fazer o segundo, mas eu tava com material já pro segundo disco. Tá. E aí, nesse meio tempo que eu tava com esse negócio, você vê, isso já era 2002, 2003, 2004. 2004 para 2005 surge o Bando, que a gente vai falar do Bando, que eu sei, né, aqui mais tarde. Agora. Surgiu o Bando. Entre outras coisas, além do Bando, eu estava fazendo eu estava com uma produtora que estava me ajudando, eu falei assim, agora eu vou fazer, independentemente do Bando, eu vou fazer essa sequência do Um Pro Outro, né? E eu estava compondo, fazendo umas coisas assim, eu nunca fui um compositor, assim, deixei de ser, a partir do Capital Inicial, um compositor muito ativo, mas assim, compunha, ainda fazia minhas coisas e tal, e estava convivendo com compositores maravilhosos, que me deram as coisas de um pro outro, e eu tinha mais coisas deles para gravar. E Márcio Guimarães, André Catiabava, Giba Nascimento, Fábio Góes, uma galera assim, da pesada mesmo assim. E eu falei assim, puta, eu construí um repertório para esse álbum novo. Mas nesse caso eu chamei uma pessoa para me ajudar, chamei uma produtora. Porque eu tinha saído eu me formei pela FAP, eu terminei a faculdade de Direito pela FAP. A história é complicada mesmo. Ela é cheia de tranças. E eu conheci uma menina chamada Heloísa. É uma garota mesmo, assim, bem mais nova. Eu era 15 anos mais velho, 10 anos mais velho que ela. E ela estava enveredando, eu e ela, a gente fez mestrado em Direito Autoral. E ela estava enveredando para os eventos, ela já estava trabalhando com o São Paulo Fashion Week e tal, não sei o que, e falou, Murilo, falei, Elô, tu não quer encampar esse projeto? Falei, puta, finalmente eu vou ter uma base, né? Eu vou ter uma estrutura, alguém, né, também junto comigo nessa história para cuidar de... produtor executivo, sabe, Marcelão? Produtor executivo. Para cuidar da burocracia. Que eu não entendo nada e não gosto e não sei fazer. Eu não sei ganhar dinheiro, Marcelão. Foi o tema que nós falamos do Capital Inicial. Quando que foi a burocracia? Por mim eu vou tocando, cara. Essa é a minha mentalidade. Eu sei bem. Eu vou fazendo um negócio sem pensar nisso. E aí aconteceu o seguinte, a Elô encampou essa parceria, eu fazendo minhas coisas com o Bando, a minha vida, aquela emburacada já tinha voltado, a Samantha apareceu na minha vida, putz, assim, e a gente, putz, eu falei, sai do buraco mesmo, assim, sai da confusão, não era nem o buraco, sai da confusão que eu tinha, que estava naquele momento, e deu uma clareada linda, assim, principalmente por conta de Samantha, Bando e esse meu novo projeto. E o que acontece, a Elô, minha parceirinha, morre num acidente de carro, subitamente. Tá saindo, porque ela também fazia teatro, ela tá saindo do ensaio, pá, no cruzamento da Faria Lima com não sei o quê, pá, pega um carro, pum, morre, na hora. Aí eu falei, puta merda, eu fiquei sem chão pra isso. Aí eu tava com o Bando, tava com não sei o quê, esse chão caiu lá em torno de 97, 98, aí fui empurrando com a barriga até que aparece o Bozo Barretti me chama pra broderia. Por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô falando tudo isso? Esse projeto, Um Pro Outro, você me perguntou, esse tem a ver com o Muro Baixo? Esse projeto Um Pro Outro teria uma continuidade que foi sendo adiada até o Muro Baixo. Legal. Até o Muro Baixo. Aí no Muro Baixo eu falo, pinta a pandemia, eu falo, puta, tá na hora de eu retomar. Broderia para,
tá na hora de eu retomar de lá atrás, em 2008, e pegar o que estava na gaveta. Quanto tempo durou a broderia? Bozo me chama em 2013, a gente para a véspera da pandemia, na virada da pandemia. 2019, 6 anos. E quando que começa o projeto O Bando? Como que foi? Final de 2004. O Bando tá 21 anos de vida, né? 21 anos. 21 anos. Eu posso falar que eu participei, bati a mão aqui também. Participei dos 20 anos do Bando. O Bando, Marcelão, surge como uma banda for fun. Eu estava começando esse projeto novo, querendo fazer música, dando a sequência de um para o outro, querendo trabalhar música autoral. Eis que toca meu telefone, e eu não lembro quem foi, se foi o Tato, se foi o Deli. Murilão, a gente juntou aqui, eu, Ciagra, acho que foi o Tato, eu, Ciagra, o Deli e o Bolinha, que era um primeiro baixista. A gente fazer um som, o Ciagra tem um estúdio ali, tal. Você não quer fazer? Eu falei, puta, quero. Mas achei aquilo meio confuso. Eu vou chegar lá, vou tocar o quê, sabe? Os caras que eu não vejo é meu cara, sabe? O Deli eu vi um pouco mais, mas o Tato também. Mas, bom, vamos lá, vai. Aí fui. Meio confuso ali, meio capenga, né? Ainda a gente gatinhando ali com o repertório. Os caras me mostraram o que eles queriam, o que eles já tinham tirado, porque eles já vinham ensaiando parte instrumental. Aí eu tinha umas músicas que eu gostava, pô, você gosta disso? Pô, legal, tal. Só que foi meio... A gente sabe, não preciso falar que todo mundo, o pessoal da banda sabe, mas existia alguma coisinha ali que estava esquisita. Tá. Então, por muitas vezes, eu ia ter mais um ensaio do Bando, e eu não deixava de sair do bar, estava tomando uma cerveja, não. Não vou no ensaio. Hoje eu não vou no ensaio. Até que a gente sentou e falou assim, puta, vamos acertar esse repertório, vamos fazer isso aqui, vamos puxar mais para cá. E aí comecei a frequentar um pouco mais, a gente teve que mudar um pouco o elenco, porque também tivemos uns probleminhas lá. E aí entra o João, e aí o negócio fica definitivo. E aí começa a ficar divertido. A gente começa a se encontrar, tomar uma cerveja, bater papo. Faltava um ajuste artístico, né? Aí bom, qual é o objetivo dessa banda? A gente fala assim, que aí, a gente tá fazendo isso aqui pra quê? For fun. Pra se divertir, pra gente se encontrar e justamente em estúdio fazer um som, tomar uma breja. Uhum. Legal. Eis que não sei quem, amigo de quem, fala assim, puta, vai ter um aniversário de não sei quem lá no Retrô, o centro tava começando a despontar no início dos anos 2000, tava retomando, né? O centro tava tendo visibilidade, investimento e visibilidade, o centro de Santos. E aí chamaram a gente para fazer, inicialmente era o Ângelo, que tomava, falecido Ângelo, cabeleireiro, saudoso Ângelo, que fazia lá, que tomava conta, ele era DJ, e aí tinha um espaço para a gente pôr a banda lá, a gente foi tocar num aniversário. Eis que foi demais, sabe? Foi uma hora legal, foi bacana pra caramba, porque a gente estava fazendo um puta som legal, repertório bacana e tal. E aí, além da gente se divertir, a gente começou a divertir os outros também, porque a gente começou a tocar e um monte de... Então você pensa, Marcelo, eu tô com 57 anos, isso faz 21 anos, eu tinha 35 anos. A galera que hoje tem 60, tinha também 40, sabe? Acompanha. E era moçada. Sim. A gente era moçada, cara. O repertório mudou durante esses 20 anos, muito ou não? Se o Johnny estiver assistindo aqui, ele vai ficar assim, eu quero ver o que ele vai responder. Ele vai assistir, com certeza. Mudou. Vamos dizer que que poderia ter mudado mais. Mas sabe o que acontece também? Quando a gente faz uma banda de cover e a gente escolhe um repertório, muitas vezes a gente fica refém daquele repertório. Sim. Eu tenho uma dificuldade. A gente não consegue tirar certas canções. Por exemplo, a gente toca Under Pressure, do Queen, do David Bowie. É impossível a gente tirar essa música do repertório, porque a galera vai querer ouvir. É isso. A galera vai querer ouvir. Mas algumas outras também, né? E aí quem chama a gente... Exatamente, só tô dando um exemplo. Então a gente fica naquela, a gente tá tocando o mesmo repertório, o João fala, a gente tem que renovar. Até que houve recentemente uma renovação e a gente procura renovar. Assim, a gente procura ter ideias para renovar. Mas a gente sabe que a gente vai ter que sempre voltar e manter algumas coisas. Mas eu acho que assim, ao longo desses 20 e poucos anos, assim, fazendo cover, a gente tem umas 60 músicas, pouco mais. Assim. Bom. Se for colocar o setlist inteiro, E a gente começou a tocar pra caramba, Marcelo. Pra caramba por aí. Começou no centro, foi expandindo, tocamos em festa. É o que eu falo, a gente tocou em festa de 40 anos
do mesma pessoa depois de 60. Lilo, a gente tá aí, puta, cara, ficaria com você aqui 10 horas conversando. Como que tu vê o cenário da música hoje, da música brasileira atualmente? É difícil de analisar, né? É uma confusão tremenda, né? É uma confusão tremenda, né? Porque se ao mesmo tempo, como mudou muito o consumo de música, né? Que você tem a música digital, o Spotify, os streamings, é de uma forma quase anárquica, tudo você tem um banco de dados de milhões de músicas, você ainda mantém um mainstream. E esse mainstream é construído, eu não sei, eu já bati papo, muita gente dizendo que tem investimento para um lado, investimento para outro, investimento pesado, por exemplo, a música sertaneja, através de um certo segmento da economia, que é o agronegócio, tem que vê vantagens nesse investimento em cultura para esse segmento. Então, eu acho que é uma confusão tremenda, mas eu vejo, Marcelo, que ao mesmo tempo que se a gente consegue... se por um lado, muitas vezes a gente tem, até de certa forma, mal-humorada, falar, puta, só tem porcaria, só tem lixo, tem muita porcaria. Sim. Tem muita porcaria sendo passada aí, mas são coisas efêmeras, né? É isso. Mas tem muita coisa boa sendo feita. Tem muita coisa boa sendo feita ao mesmo tempo. Eu posso atestar isso que, assim, eu apresentei um programa de rádio aqui em Santos, só de artistas da Baixada Santista, muita gente fazendo só rock, só mostrava rock, só música autoral, muita gente fazendo muita coisa boa. E se a gente tiver um pouquinho mais de boa vontade de sair correndo atrás de coisa, provavelmente não vai estar no mainstream. Sim. Mas você vai ver muita gente fazendo. Então é uma confusão fazer uma análise dessa. Tu entende que o streaming ajudou ou prejudicou a música? É isso que eu falei. Se por um lado ele ajuda a você pesquisar, ajuda na pesquisa e ter acesso a uma porção de outras coisas, por outro lado, essa coisa do algoritmo de te empurrar uma coisa, te empurrar outra, te induzir a certas coisas, por esse lado prejudicou. Eu acho que você tem que saber consumir música hoje em dia, tem que ter uma certa... Se você deixar levar, você vai ouvir... Tu sabe que é uma loucura, né? Eu tenho 2 filhos também, né? E um filho é totalmente rock and roll, e o outro filho é totalmente a música atual aí, o funk, assim, e a educação foi a mesma, a cultura foi a mesma, mas eles consomem aquilo que o mercado passa. Né? Eu também, a minha moçada lá em casa, tudo jovens, né? A mais nova tem 15, a mais velha 26, vai fazer agora. O Chico não, o menino ele é rock and roll pra caramba em diversas vertentes. Toca ou não? Toca guitarra, toca batera, toca alguns instrumentos. Legal. Tá se formando engenheiro agora, mas ele toca vários instrumentos. Mas, por exemplo, outro dia a Alice gosta muito de música. E eles foram mais para música pop internacional. Então, sabe, Maroon 5, Miley Cyrus, Bruno Mars, essa música pop boa, que tem muita gente boa. Que é boa. Outro dia eu vi a Alice ouvindo Creep, do Radiohead. Uma música lá dos anos 90, sim, do início dos anos 90. Um ícone da geração grunge, né, isso, assim, isso. E ela estava ouvindo e ela amarradora nessa música. E eu exerço uma certa influência não forçada, claro, das coisas que eu ouço mas e toco. Muito mais pelo que você mostra para eles. Que eu mostro. Então eles ouvem muita coisa. Então, é que eu falo, fazer uma análise de como é que tá, é lógico. Marcelão, na época onde, não gosto de falar na nossa época, porque a nossa época também é agora. Atual, eu tô vivo, cara. Na época que a gente era jovem, também tinha muita porcaria, tinha. Cara. No rádio, se você colocasse uma rádio, até surgiam as rádios rock com uma boa audiência, sim, você ouvia muita porcaria, cara. Verdade. Sempre teve. Então, sempre teve uma manipulação de audiência. Mas eu acho que ainda tem espaço pro rock and roll. Bastante. Tem espaço pro rock and roll. Vou te falar uma coisa, existe o mainstream aí com os funks, com as coisas e tal, quem gosta, quem gostar, que é o sertanejo, o pagode. Você vai numa festa, coloca um rock, velho. É isso aí. Você vai na trilha sonora, a trilha sonora de um filme, de coisa, a maioria é rock and roll, cara. É isso aí. Você vai fazer uma propaganda, a maioria é rock, velho. Então, ainda é uma música que é atemporal. Ela não é efêmera. É isso aí. Eu vou fazer com o Murilo o que todo mundo já falou pra mim. Não faz no teu programa, não tem nada a ver com o teu perfil, não é isso. Mas eu vou fazer porque eu gosto, o programa é meu, eu vou fazer. Lilo, diga. Um cantor. Ai, meu Deus, você é um cantor. Um só, velho, não tem como... Chris Cornell. Chris Cornell, doidinho. O Chris Cornell. Uma banda?
U2. Um álbum, eu já sei, tu falou agora na... The Joshua Tree. É isso aí, mudou a tua vida, né? É. É uma música. Cara, só uma. Não, pode ser mais. A música de agora. Ah, mas aí eu vou ser para mais. outros lugares. Pode ser, não tem problema. Pra você, é o que é pra você. Assim, coisas que vou eleger. Uma música do Djavan chamada Pétala, que para mim, volta e meia, eu falo essa é a maior música da história. Linda. Tem uma música do Yes chamada And You and I, que eu acho foda. Tem uma música do Genesis chamada Super's Ready, que eu acho algo fora do comum. Skyline Pigeon, do Elton John. E eu vou falar... eleger uma do YouTube, acho que vai ser o One. One. É. Legal. Talvez minha última. Um show inesquecível você já falou 2 na realidade. Não, mas o show inesquecível que eu assisti é Van Halen. Ah, ok. Van Halen, 1983. Aquilo, ó, tá vendo? 43 anos atrás. Aonde? No ginásio do Ibirapuera, auge do Van Halen. Até hoje eu não vi nenhum show daquele. Já vi Aerosmith, que foi animal, os shows do YouTube, vi um monte, todos um melhor que o outro, são fora de série, Rolling Stones. Mas aquele show do Van Halen, para mim, é o melhor da minha vida. Espetacular. Um ídolo? Ed Vedder. Ed Vedder. Pendurado lá no topo, lá ou não? O Ed Vedder é a personalidade que... Pode ser 2? Pode ser. Ed Vedder e Cássia Eller. Pessoas que eu Legal. olho assim e falo, puta Legal. merda. Eu sou fã do álbum single do Ed Vedder. As músicas são espetaculares. Demais. Que ele fez, inclusive, pro filme, né? Into the Wild. Into the Wild. Um lugar para tocar? Ai, meu Deus do céu. Um lugar pra... Um lugar para tocar. Em casa, no bar, na noite, onde for. Um lugar pra tocar. Eu acho que qualquer palco, Marcelo. Qualquer palco é minha vida. Qualquer palco. Que legal. Qualquer palco. Que legal. Um arrependimento? Acho que é mais ou menos o que eu falei. E você sabe que eu fui descobrindo mais ou menos esse arrependimento. Não é arrependimento, mas se eu pudesse ter organizado um pouco mais minha carreira ao longo... Coisa que eu estou procurando fazer de alguns anos para cá. Legal. Ter organizado lá atrás minha carreira. Legal. Uma conquista. A galera vai me chamar de Marília Gabriela agora. Não. Uma conquista. Minha maior conquista é a minha família. Espetacular. Um sonho ainda que você não realizou. Oh, meu Deus do céu. Um sonho que ainda não realizei, Marcelo de Deus. Caramba. Eu não sou muito sonhador assim, não. Deixa eu pensar, meu Deus do céu. Puta, mas, cara, um sonho que ainda não realizei, cara. Eu queria tomar uma cerveja com o Bono. Espetacular. Ou com o Ed Vedder. Tomar uma cerveja com o Ed Vedder. Espetacular, cara. É um sonho, isso é um sonho. Espetacular. Cara, eu vou assim, ó... tem algumas coisas que... eu tenho uma pergunta especial que eu vou te fazer, né? Que tá aqui programada. O que te faz ainda subir no palco? Cara, subir no palco pra mim é como se fosse respirar, Marcelo. Não é bobagem, não. Não, cara... Me deixa vivo, você se cara. emociona? Muito. Então, me emocionei agora para falar que a minha maior conquista foi minha família. Velho. Uhum. Me motiva a subir no palco, assim, mais do que nunca, de uns anos para cá, principalmente, saber que eu emociono os outros. Legal. Isso é o que me motiva. Legal. Saber que aquilo funciona da certa forma para alguém. Aquilo é uma coisa que faz bem para alguém. Legal. Essa é a minha maior motivação. E eu quero te falar uma coisa, faz bem pra caramba. Se você pudesse voltar naquele dia que tu recebeu o convite para tocar no Capital Inicial, o que tu falaria pro Murilo Lima aquele dia? Hoje, depois de tudo que já passou na tua vida. Vai com tudo. E vai com tudo, vai se divertir,
vai se divertir, procura se divertir o máximo que você puder. É isso que eu falaria. Legal. Cara, foi fantástico conversar contigo. Você é meu irmão do coração. Marcelo, não esperava nada diferente disso de você. Tudo começou quando o Marcelo me chama assim, amizade, né? Ele me chama para fazer um som nos ingleses, ele era diretor social, e aí ele queria cantar. E aí cantou. É verdade. E aí começa. Aí começou, aí não parou nunca mais. E eu te admiro demais. Puta, também te adoro. Obrigado. Pessoal, eu falei para vocês que ia ser fantástico. Esse foi mais um Fala aí Presida, com um amigo meu, uma personalidade incrível, fantástica, que vocês deveriam conhecer pessoalmente. Muito obrigado, um abraço, Fala aí Presida.